Tudo bem, a gente vai para o nosso terceiro episódio sobre relacionamentos, são 50, tá? E hoje a gente vai falar sobre como achar a calma dentro do meio da tempestade. O que isso quer dizer? Primeiro ponto é que todo mundo que está no relacionamento, eventualmente vai se estressar com as coisas que acontecem. Né? A gente tem nossas necessidades, elas precisam ser correspondidas. Mas muitas vezes a gente não entende que essa correspondência não é o outro quem faz. Essa correspondência somos nós. Nós temos que parar, avaliar o que aquela necessidade está dizendo, o que eu estou sentindo com aquele estresse, por exemplo, e corresponder com alguma coisa melhor. Por exemplo, quando a gente sente medo, a gente está sentindo insegurança, certo? Esse medo ele quer dizer alguma coisa, quer dizer que eu estou inseguro com algo que acontece. Então eu preciso começar a perceber, essa insegurança ela é sobre uma situação física ou uma situação imaginária? Esse medo que eu sinto, ele é real ou ele é fabricado? A partir do momento que a gente começa a entender o que esse medo quer dizer, ou seja, essa necessidade, a gente pode endereçá-la para algo melhor. A gente faz isso através da contemplação. Eu vou falar um pouquinho mais para o final do vídeo. Então, o que acontece? Eu estou sentindo medo. Eu estou lá, comecei a conhecer uma pessoa, uma menina, e eu sei que ela é muito bonita, que ela é muito charmosa e tudo mais e tal. Eu pensei, cara, será que eu sou suficiente para ela? Será que eu dou conta? Será que ela me ama? E eu vejo que outros caras também falam bem dela, outros caras aparentam estar dando em cima dela. Eu começo a sentir inseguro. Então o que acontece? Eu preciso de uma segurança. Da onde surgem as nossas seguranças no relacionamento? Dos rótulos que a gente dá. Namoro, casamento, noivado, esposa, marido e coisas do tipo. Quando a gente vai destrinchando esses nomes, deixando eles cada vez mais vagos, mais inseguro eu fico. Na minha época, quando eu era adolescente, começou a surgir o ficante, que era alguém com quem você ficava. O ficante ele não era um compromisso sério, mas era uma pessoa com quem você tinha maior frequência de ficadas. E aí depois que eu fui crescendo, começou a surgir o namorido, começou a surgir o crush, começou a surgir o conversante, começou a surgir outros nomes. E a gente rotula as coisas para sentir mais segurança, porque eu tendo um rótulo, eu sei o que eu posso esperar daquilo. Então, o medo, quando ele vem, a raiva ou o sentimento de desamparo, nada mais é do que, olha, você está inseguro com alguma coisa, você precisa desenvolver segurança física ou emocional, ok? É uma necessidade, isso é básico para todo ser vivo. Um próximo aspecto que a gente às vezes percebe, que tem a ver com uma outra necessidade, que é a necessidade de satisfação, é quando a gente começa a ficar frustrado. Frustrado, desapontado, entediado, quando a gente fica divagando demais, ou até mesmo quando a gente está viciado em alguma coisa. O que a gente está buscando? Satisfações. A satisfação, ela vem de uma busca de prazer, ou seja, eu estou satisfeito com algo, tá? Dentro do relacionamento, como é que surge a frustração? Quando o outro não corresponde às minhas expectativas. Então eu fico insatisfeito no relacionamento. E eu começo a buscar outras coisas. Eu comentei isso em algum dos vídeos anteriores e comentei com alguns clientes, que foi uma teoria que eu vi recentemente, que é 90-10. Você tem 90% de uma relação muito boa, mas você está insatisfeito com aqueles 10. E os 10 eles começam a crescer, e você busca os 10 lá fora para satisfazerem aquela parte, e você perde os 90 muitas vezes. Então você começa a trocar as satisfações que você tem, satisfação momentânea com a satisfação mais duradoura. Quando a gente entende o que as nossas emoções estão dizendo, frustração, desapontamento, medo, raiva e coisas do tipo, você começa a endereçar melhor as suas soluções. E aí naquele sentido de você completa aquela necessidade, você supre aquela necessidade, você tira do outro a obrigatoriedade de fazer algo sobre aquilo. Porque não tem essa obrigação. Na verdade, a obrigação é sua, né? Você tem que buscar crescer, buscar se desenvolver. Então a gente precisa entender o que essas necessidades vão dizendo. A última que eu vou trazer aqui nesse vídeo é a questão da mágoa. Da mágoa, ressentimento, vergonha, inveja, da hostilidade, da sensação de inadequação. Tudo isso quer dizer que você está buscando conexão. De uma maneira bem resumida. Quando você não se sente conectado, você começa a buscar diminuir as pessoas de alguma forma. Você começa a buscar magoá-las ou fica magoado com elas, ok? Você leva para o pessoal. Isso é uma coisa muito comum quando a gente está debatendo em algum grupo, alguma coisa sobre uma celebridade, um influenciador, alguém que é muito aclamado.
as pessoas se sentem magoadas porque elas não têm conexão. Então, por exemplo, saiu o seriado do Senna. Muita gente começou a reclamar, não, mas o Senna isso, o Senna aquilo. E a galera mais velha, por exemplo, da minha faixa etária, 30 mais, a galera começou a falar assim, não, vocês estão doidos, como é que é assim, o Senna não era tão bom e não sei o que. Porque os pontos de convergência que a gente tem, ou seja, os pontos de conexão que a minha geração tem com o Senna, é totalmente diferente dos pontos de conexão que a geração atual tem. A mesma coisa, eu gosto de Dragon Ball, só que eu cresci vendo Dragon Ball. Hoje, se eu pego e coloco, por exemplo, uma criança para assistir Dragon Ball, uma criança de 6, 8 anos, talvez ela não aprenda a gostar tanto de Dragon Ball, até porque Dragon Ball é um anime muito de baixo estímulo, Dragon Ball clássico. E os estímulos foram crescendo, as cores foram mudando, foram ficando mais vivas conforme a popularidade do anime cresceu, né? A população que assiste também cresceu. Você entende que a gente está sempre buscando uma certa conexão com as coisas e quando a gente não a encontra, vem esse sentimento de inadequação, de mágoa e coisas do tipo. Por isso que a gente vê muitas pessoas, inclusive eu critico, mas eu não critico a pessoa, eu critico comportamentos, criticando influenciadores. Quando a gente chega lá e critica assim, porque fulana tá terminando o relacionamento mais vezes que troca a fralda, que eu troco a fralda da minha filha. Fulana tá sempre usando de gatilhos emocionais para tentar vender. Falta alguma coisa ali, existe uma necessidade por detrás daquele comportamento. Então a gente precisa começar a olhar. E no relacionamento não é diferente. No relacionamento, quando a gente está olhando para aquilo que a gente vive, olhando para as coisas que a gente está fazendo, será que eu estou realmente me conectando com o meu parceiro? Quando eu estou envergonhado de algo, de me expressar, quando eu estou envergonhado de falar quem eu sou ou as minhas necessidades, será que não está faltando um pouco mais de intimidade? Um pouco mais de maturidade, entender que você, o seu parceiro é ele, e vocês têm estilos diferentes, e vocês precisam se conhecer para isso. Conhecer vem de se conectar também. Então é importante a gente ter em mente que essas três necessidades, elas sempre vão existir. A necessidade de segurança, então a gente vai ter que ter alguns rótulos, critérios, condições para o relacionamento. Necessidade de satisfações, ou seja, eu preciso me sentir bem com aquela pessoa. Eu não posso estar ali simplesmente frustrado porque minhas expectativas não estão correspondendo. Eu preciso alinhar essas expectativas, preciso comunicar melhor que eu preciso do outro. E a necessidade de conexão, eu preciso me sentir adequado no relacionamento. Eu preciso me sentir acolhido dentro daquele processo. Então a gente começa a entender que essas necessidades elas sempre vão existir em qualquer relacionamento, ok? Dentro disso, a gente vai desenvolvendo. Um último exemplo sobre a conexão que me veio agora é por que muita gente se incomoda com redes sociais como Instagram, como as redes sociais TikTok, coisas do tipo, porque elas são muito rápidas e traz um sentimento de inadequação, porque muitas das pessoas que fazem conteúdo lá e querem crescer dentro são profissionais, são pessoas que estudaram, que estão estudando o tempo inteiro. Então elas têm uma conexão muito rasa com a plataforma, porque a plataforma chega e fala assim, olha, você tem que fazer coisas curtas, porque o seu público não vai consumir mais do que isso aqui. E é fato, o público muitas vezes não consome vídeos longos. Esse vídeo, por exemplo, ele está com mais ou menos uns 8 minutos e meio. Se eu coloco um vídeo desse lá no YouTube, no Instagram ou no TikTok, numa média bem simples, a maioria das pessoas vai ter abandonado ali em 30 segundos o vídeo. Ou seja, considerando que ele terminou em 8 minutos e meio, 30 segundos foram assistidos, os outros 8 minutos abandonados. Então eu não sinto conexão com o público. E aí, para eu me conectar com o público, eu tenho que mutilar o conteúdo. E é o que acontece. Eu ainda não gravei a versão do Instagram desse vídeo. É uma versão que ela vai ter no máximo 90 segundos. E eu vou ter que sintetizar tudo isso aqui em 90 segundos. Tanto que eu não vou sintetizar o vídeo. Eu vou pegar um tópico do vídeo e vou colocar lá. Porque agora a gente vai para o segundo tópico, que é o seguinte. Como é que a gente lida com essas situações de estresse no relacionamento? Como é que eu paro para entender essas necessidades? Primeira coisa, reconheça que você as tem. Reconheça que você tem necessidade, seu parceiro também tem, cada um tem o seu estilo. Segundo passo, contemple. Quando a gente começa a reconhecer e contemplar as necessidades, a gente começa a nomeá-las, a identificá-las de fato, fica mais fácil para a gente se desenvolver. Porque a partir do momento que eu entendo o que eu estou passando, que eu entendo o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando desenvolver, fica mais tranquilo eu poder desenvolver tudo aquilo ali. Então, quando eu consigo contemplar e reforçar tudo o que acontece de bom no meu relacionamento
e diminuir tudo que acontece de ruim, eu consigo fazer a relação fluir um pouco mais. Como é que eu faço isso no momento de estresse, Rafael? Muitas vezes você vai ter que parar e respirar. Você vai ter que fazer o que a gente chama de regulação emocional. Escrever, respirar, caminhar. Tá estressado? Vai caminhar um pouco. Fala assim, ó, a gente caminha, esparece, a gente vai comer, descansa e depois a gente volta nesse assunto. Não necessariamente você brigou, você precisa resolver na hora. O que não pode ser feito é você ir dormir vários dias seguidos brigados. Um dia ou outro, cada um no seu cantinho, tá tudo bem. Um momento ou outro ali, tal, separado, tá tudo bem. O que a gente não pode é querer que a gente resolva sempre imediato o que é nosso e não é do outro. Eu tenho uma necessidade de ter mais intimidade. Eu tenho uma necessidade de ter mais coisas, tais tipos de coisas. Eu não posso colocar um eu acima do outro. Um relacionamento é feito de eu, nós e eu, né? O outro, eu. Então tem você, tem vocês e tem o seu parceiro. Um não pode estar acima do outro, ok? E a própria conjugalidade, né, a vida conjugal de vocês, ela tem que estar abaixo nesse sentido. Ela não está acima. Ah, mas eu sei que tem algumas religiões que vão falar que vocês estão acima e blá blá. Sim, não é no sentido religioso, não no sentido prático da situação. É você olhar para suas necessidades, olhar para as necessidades do seu parceiro, entender como é que isso se relaciona, suprir um ao outro e suprir a si mesmo. Então, um coopera com o outro. Por isso que a gente externaliza a nossa necessidade para o nosso parceiro, para que ele nos ajude, não para que ele corresponda, mas para que ele nos ajude. E a partir daí, a gente desenvolve tudo isso, ok? Então, quando a gente está nesse momento de estresse, para, respira, escreva sobre aquilo, entenda o que faz você entrar nesses momentos de estresse. Entenda que sair dele leva um tempo, leva prática, e muitas vezes você vai fazer isso através da respiração, da escrita, de uma caminhada, coisas do tipo. Você vai dissociar um pouco daquele problema. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido é respirar, falar, olha, eu não tô legal, tô meio nervosa, tô meio estressado, tô cansado e não sei o que, tarará. E aí vocês vão relembrando de quando vocês superaram as dificuldades e vão sempre enfatizando essa superação para que a relação possa se desenvolver melhor. Porque senão a gente vai ter um problema no relacionamento. Vocês vão querer resolver brigados, vocês vão falar coisas que vão magoar o outro, porque vocês estão carregados de estresse. E quando a gente está carregado de estresse, a boca fala o que o coração sente. Não necessariamente nesse sentido, porque você vai falar coisas que você não parou para pensar sobre. Elas vêm sem filtro. Então essas são as coisas verdadeiras, né? Não. Você fala aquilo que surge, com aquilo que você tem de repertório. E não é o que a gente quer. A gente quer que a pessoa se desenvolva, que ela consiga frear comportamentos. Porque se ela simplesmente fala o que está ali, ela perde o processo. Não faz sentido. Todos nós falamos coisas ruins um para o outro quando a gente está magoado. Todos nós falamos coisas que não deveríamos, coisas inadequadas quando a gente está estressado. E não é porque a gente sente aquilo de fato. É porque a gente às vezes não parou para elaborar um pouco mais. E aquilo vem no momento da raiva. Mas não é a verdade. A gente não pode tratar dessa forma. Tratar dessa forma, tratar da forma de o que eu falo no momento de estresse é porque eu realmente sinto aquilo, é imaturidade. Então a gente precisa entender que o outro ele vai ter situações dele, você vai ter as suas, reconheçam cada um as suas necessidades e conversem sobre elas, troquem informações sobre elas. Isso fará com que o relacionamento se desenvolva muito mais fácil, com muito mais harmonia e maturidade. Ok? Pense nisso.